noite, a paz do Senhor Jesus. Olha, meus irmãos, eis que eu venho aqui nesta madrugada para ler uma palavra que assim o Senhor me diz aqui, estou para ler. Fica no livro de Lucas 17, do versículo 20 em diante, a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo é aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virão o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vós dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os siga, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, assim como foi no dia de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim era no dia em que o Filho do Homem se manifestava. Naquele dia, quem estiver no quem estiver no eirado e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que aquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntou: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí sim ajuntarão também os abutres.
Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus como visível aparência. Por que não vem com visível aparência? Porque todo aquele que queira receber, né, e queira ver o reino de Deus tem que primeiro vir o arrependimento, se arrependendo, se responsabilizando dos seus pecados, vindo a Jesus e dizendo que o Senhor é Senhor e que o Senhor nasceu e que viveu em carne hoje, né? Morto por nossos pecados, vive em espírito, né? Para aquele que crê em nome do Senhor Jesus. Nem dirão ele aqui, nem o lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, né? Aonde que vem assim, né? Como já está posto na terra, né? A grande tribulação de que os falsos profetas já estão se levantando, igrejas que não se detêm, porque a palavra de Deus ela é eficaz e o povo já está começando a mudar a palavra, assim diz o Senhor, né? Nem dirão ele aqui, nem lá, porque o reino de Deus está dentro de vós, né? Temos que crer na palavra que foi escrita, né, por o Senhor, né? Certo, muitos dizem, né, que a Bíblia foi escrita por mão de homens, mas não é o homem. Qual foi o homem que teve a sabedoria de escrever essas palavras há mais de 3.000 anos atrás, né? A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejará ver um dos dias do Filho do Homem e não o verás, né? Muitos dizem, né, quando um crente passa para levar a palavra, né, diz que crentes são enjoados, né? Mas vai chegar aquele dia em que desejarão, né, que um crente diga algo sobre uma palavra do Senhor e não vai achar, porque assim como diz na palavra de Deus que, né, muitos vão procurar, né, a morte e não vão encontrar, assim também será com a palavra de Deus, né? Porque o evangelho está sendo pregado, mas poucos estão escutando, né? E vos dirão, ei aqui ou lá, né? Porque assim como o relâmpago fuzilando brilhará de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, né? Sabemos nós que quando Jesus, né, compadeceu por nós neste mundo, né, ele foi rejeitado, né? Não é diferente ainda hoje em dia, né? O rejeitamento, né, não é diferente, né, porque é difícil pregar, né, o evangelho para pessoas que não têm entendimento, que não ouvem, né, que não guardam, que a palavra do Senhor diz que tolo é o homem, né, que ouve a palavra e não guarda, mas importa que primeiro ele padeça, né, muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, assim como está acontecendo, né, nos dias de hoje, rejeitado a palavra do Senhor, né? Mas sabemos nós que aconteceu no mesmo jeito, né, nos tempos de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Por que nos dias de Noé? Porque nos dias de Noé o Senhor falou com Noé e pediu, e falando com Noé, disse que Noé teria que construir uma arca
Não foi poucos dias não, irmão, para construir uma arca. A arca que Noé construiu, ele passou mais de 40 anos, foi 30 anos na capacidade, né? 3 anos e meio, né? Na nossa conta, mas para Deus um dia é como um ano é como um dia, e o Senhor conta as coisas diferentes de que a gente, né? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos a, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos, né? Então, o mundo está esperando isso, a mesma coisa de que aconteceu com Noé, mesmo aconteceu no dia de Ló. Lembra, irmão, alguma coisa do dia de Ló? Não, não lembra não, mas vocês deveriam abrir a Bíblia para ler, certo? Para se lembrar dos dias de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, né? Ló dizendo, pregando ali, né? Falando, mas ninguém escutava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, né? Assim era também no dia em que o Filho do Homem se manifestar, né? Esperar, irmão, é bom, né? Mas vamos esperar com a dignidade e de que esperamos pela coisa certa naquele dia, né? Naquele dia, quem estiver no eirados, né, que chama eirado, tá dizendo aqui que está explicando que é um telhado, tipo atrepado em alguma coisa, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirar. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, né? Porque, irmão, não vai dar tempo. Lembra-te, vós, da mulher de Ló. Lembra? A mulher de Ló, por olhar para trás, ela foi transformada em pedra, né? Uma pedra de sal, né? Então, quem quiser preservar a sua vida, perda-la. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado, o outro 2 mulheres, né? 2 mulheres estarão juntas moendo uma seara, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntará: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde tiver o corpo, aí sim ajuntará também os abrutes. Amém? Amém.